Pessoal, exercício 3 fala de novo de uma partícula que está se movendo em relação ao eixo X. No eixo X, ó. Então, imagina o eixo X, um eixo que está aqui ó, na horizontal. Então, ela está saindo aqui do zero, né? Por que eu estou falando do zero? Se você colocar t igual a zero, vai dar zero. Ou seja, ela está saindo do ponto da origem, certo? E aí ela tem a distância percorrida em metros através dessa fórmula. Então, essa fórmula determina a distância percorrida. Letra A pergunta, qual é o seu deslocamento depois de 4 segundos, certo? Então, é muito comum a gente fazer o seguinte, a gente pega esse 4 e colocar aqui no lugar do T. Isso é muito comum a gente fazer. Mas aí a gente teria um erro. Por quê? Eu vou fazer a letra B primeiro, depois a gente vai voltar na letra A. Olha só, na letra B está perguntando qual é a velocidade da partícula ao terminar cada um dos 4 primeiros segundos. Ou seja, depois de 1 segundo, qual é a velocidade dela? Depois de 2 segundos, qual é a velocidade dela? E assim por diante. Então, eu estou querendo saber a velocidade em cada um desses instantes. Então, eu estou querendo saber a velocidade instantânea. Para encontrar a velocidade instantânea, eu vou pegar essa equação que determina a posição e vou calcular a sua derivada. A derivada da posição da velocidade instantânea. A equação da posição é essa aqui. A derivada vai ser derivada de 3t ao quadrado é 6t, derivada de menos t ao cubo é menos 3t ao quadrado. Então, essa fórmula é a fórmula da velocidade. Então, vamos lá. Depois de 1 segundo, qual que é a velocidade da partícula? Né? Então, vamos pensar o seguinte. A partícula está lá no ponto zero, na origem, né? Aí, ó, depois de 1 segundo, coloca o t igual a 1. Se eu fizer essa conta aqui, vai dar 3 metros por segundo. Como essa velocidade ela é positiva, quer dizer que ele está indo para o lado direito. Né? Então, ele vai sair e vai para o lado direito. Né? Depois, quando der 1 segundo, ele vai dar essa velocidade aqui. Ó. Agora, eu vou colocar 2 para saber qual a velocidade depois de 2 segundos. Quando eu faço a conta, dá 0. O que quer dizer isso? Ele vai sair aqui da origem, ele vai vir andando. Deu 1 segundo e está nessa velocidade. Continua. Quando der 2 segundos, quer dizer que ele vai o quê? Parar. Ele vai parar. E depois ele vai começar a voltar. Olha só, 3 segundos. Depois de 3 segundos, a velocidade dele, ó, menos 9 metros por segundo. Quer dizer que ele está com velocidade negativa, ele está voltando. Ó. Então, entenderam? Ó, V1 quer dizer 3 metros por segundo. Ele está saindo da origem e está indo para a direita. Quando der 2 segundos, a velocidade é 0, ou seja, ele parou. Aí, quando der 3 segundos, a velocidade é negativa. Por quê? Porque ele já está voltando. Ó. E depois de 4 segundos? Então, depois de 4 segundos... a velocidade dele vai dar menos 24, ou seja, ele está ganhando velocidade no sentido negativo. Então, ele vai sair da origem, vai andar para a direita até dar 2 segundos, e depois que der 2 segundos, ele vai vir para a esquerda. Tá? Agora, vamos voltar aqui na letra A. Qual é, então, a distância percorrida depois de 4 segundos? Se eu colocar o 4 no lugar do t aqui, direto, ele vai dar um valor, por exemplo, lá assim, ó, menos 20. Quer dizer que é como se eu considerasse que ele está andando 20 metros no sentido negativo, certo? Se eu colocar o 4 no lugar do t, vai dar menos 16, na verdade, vai dar menos 16. Aí eu falo assim, então a resposta da letra A é 16 metros. Essa resposta estaria errada. Por que ela estaria errada? Porque eu estaria considerando que ele saiu da origem e foi direto para a esquerda. Mas não. O que ele fez primeiro? Ele saiu da origem, foi para a direita, andou um pouco, e depois de 2 segundos é que ele voltou. Então, para achar o deslocamento, primeiro que eu vou fazer é calcular quanto que ele andou nesses 2 primeiros segundos, que foi a distância que ele andou para frente. Ó. Então, se eu colocar 2 aqui na equação da distância, vai dar 4. 4 metros. Quer dizer o seguinte, ó, ele saiu aqui da origem, está saindo da origem. E ele andou 4 metros até parar. Depois que ele parou, ele voltou. Aí ele foi andando para trás, aqui, ó, foi andando para trás. Aí eu vou calcular o x4 agora. Se eu colocar 4 aqui, ó, vai dar menos 16. O que é esse menos 16? É contando a partir da origem, 16 metros para o lado negativo. Ó. Então, qual que é a distância total? Ele saiu daqui, ele andou 4 metros para cá. Depois ele andou mais 4 metros para cá. E depois, ó, a partir da origem, andou 16 metros para cá. Menos 16. Então, andou 4 mais 4, 8. 8 mais 16... 24 metros no total. Se você colocar o 4 direto no lugar do t, ele vai dar menos 16. Aí você vai fazer a leitura assim, ó, ele andou 16 metros no sentido negativo. Só que esses 16 metros que ele andou no sentido negativo, aqui em relação ao x, ele não está considerando que ele primeiro foi para a direita para depois voltar.
Então, esse menos 16 é porque o valor de x a partir do zero para a esquerda vai dar 16. Só que ele já tinha dado 4 para lá e 4 para cá. E mais esses 16 aqui. Ó. Então, um total de 24 metros. Resposta da letra A, então. Né? Então, esse comportamento aí na velocidade é importante nesse sentido. Então, outra coisa importante, a letra C fala da aceleração. O que é a aceleração aqui? Ó? Ele começa, como ele está indo para a direita, ele tem uma aceleração positiva. Quando chegar aqui nesse ponto, ele vai parar. Se ele está parando, é que ele está tendo uma frenagem, quer dizer que ele está perdendo aceleração, ou seja, sua aceleração é negativa. E depois, como ele vai vir para a esquerda, sua aceleração vai continuar negativa, mas aumentando em módulo. Né? Então, vamos voltar aqui, a aceleração. Lembrando que a equação do deslocamento derivada gera a velocidade e a equação da velocidade derivada gera a aceleração. A velocidade a gente tinha encontrado que era isso aqui, a derivada disso aqui, a derivada de 6t é 6 e a derivada disso aqui é menos 6t. Então, a aceleração depois de 1 segundo. Ó. Depois de 1 segundo, se eu colocar 1 aqui no lugar do t, vai dar 0. Quer dizer o seguinte, ele saiu lá da origem, está indo para a direita. Até 1 segundo existe uma força empurrando ele para a direita. Mas quando der 1 segundo, essa força zera. Então não tem mais, depois de 1 segundo não tem mais nada empurrando ele para a direita. Só que ele ainda tem velocidade. Então aí até ele parar, vai ter uma aceleração negativa, ou seja, uma força puxando ele para trás. Né? Porque se não tiver força nenhuma agindo sobre ele, ele ia continuar para frente, porque ele já tinha uma velocidade. Então, a aceleração depois de 2 segundos é menos 6 metros por segundo. Ou seja, existe uma força puxando ele para trás. Ele saiu daqui, começou a vir para cá. Aí, depois de 1 segundo, já não tinha mais nenhuma força agindo sobre ele. Aí começa uma força negativa, até ele parar. Ele parou e vai voltar. Ó. E aí, quando ele começa a voltar, a aceleração dele vai só aumentando. Ó, vai só aumentando. Então, por quê? Porque ele foi e parou. E aí ele começa a ganhar velocidade para trás. Por isso que a aceleração dele está aumentando, desconsiderar esse valor negativo, que isso aqui é só uma questão de deslocamento. Então, ó, 0 aqui, ele no momento inicial até 1 segundo ele tinha velocidade empurrando ele para a direita. Aí depois de 1 segundo parou. Então, depois de 1 segundo não tem mais nada empurrando ele para frente, para a direita, né? Porém, ele já tinha uma velocidade, então ele continua. E aí uma força negativa começa a puxar ele para a esquerda, ou seja, então ele está indo mais rápido, ele está indo rápido, vai perdendo velocidade, perdendo, parou. Como a força continua negativa, então vai puxar ele para trás, aí vai vir embora para cá. Por isso que ele tem aquele comportamento que a gente viu lá.